Fala galera, olha só, nessa nossa videoaula aqui nós estaremos resolvendo a questão de número 53 da prova da AFA de 2020. A prova da AFA que é o concurso militar aí da Academia da Força Aérea, e essa é a questão de número 53 de acordo com a versão A da prova. Eu sempre me baseio no modelo A da prova da AFA. Se vocês quiserem baixar o arquivo em PDF dessa prova, a versão A, e também do gabarito, lá no meu site eu sempre disponibilizo esses arquivos para vocês. Então, aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar um link. Se vocês clicarem nesse link, vocês vão cair numa página lá do meu site, onde vocês conseguem baixar essa prova e também o gabarito, se vocês quiserem, beleza? Agora, vamos dar uma olhada na resolução desse problema aqui, que de certa forma é bem divertido. Olha só. Um pequeno tubo de ensaio de massa 50 gramas, no formato de cilindro, é usado como ludião, uma espécie de submarino miniatura que sobe e desce verticalmente dentro de uma garrafa cheia de água. A figura 1 a seguir mostra, ilustra uma montagem onde o tubo preenchido parcialmente de água é mergulhado numa garrafa PET completamente cheia de água. O tubo fica com sua extremidade aberta, voltada para baixo, e uma bolha de ar de massa desprezível é aprisionada dentro do tubo, formando com ele o sistema chamado ludião. A garrafa é hermeticamente fechada e o ludião tem sua extremidade superior fechada e é encostada na tampa da garrafa. Galera, olha só, aqui na figura 1 nós temos uma garrafa cheia de água e completamente fechada, tá? Aqui nós temos um tubo de ensaio. Galera, um tubo de ensaio em formato de cilindro é como se fosse um copo, tá? É um copo onde nós temos a base inferior fechada e a base superior aberta, sendo que esse tubo de ensaio é um cilindro bem fino, tá? E aí o que acontece? Esse tubo de ensaio é colocado de cabeça para baixo, né? A parte aberta do tubo de ensaio está virada para baixo, né? Como se fosse um copo de cabeça para baixo. E a parte fechada voltada para cima. No caso aqui, a parte fechada está encostada na tampa da garrafa, beleza? Percebam que esse tubo de ensaio está com metade de água e metade de ar na figura 1, beleza? Metade de água e metade de ar. Da ponta do tubo de ensaio até a base da garrafa, nós temos uma altura de 60 centímetros. Uma pessoa, ao aplicar com a mão uma pressão constante sobre a garrafa, faz com que entre um pouco mais de água no ludião, comprimindo a bolha de ar. Nessa condição, o ludião desce conforme figura 2, a partir do repouso, com aceleração constante, percorrendo 60 centímetros até chegar ao fundo da garrafa em 1 segundo, tá? E aí, olha só, o que acontece na figura 2? Uma pessoa realiza uma pressão na garrafa, ou seja, uma pessoa aperta essa garrafa. E aí, quando essa pessoa aperta a garrafa, acaba entrando um pouco mais de água dentro do tubo de ensaio. Ou seja, esse tubo de ensaio ganha massa. Percebam aqui na figura 2 que nós temos um pouco mais de água dentro do ludião do que na figura 1, tá? E aí o que acontece com esse tubo de ensaio? Como ele ganha massa, ele vai descer, ele vai realizar o seu movimento de descida, tá ok? Após chegar ao fundo, estando o ludião em repouso, a pessoa deixa de pressionar a garrafa. A bolha expande e o ludião sobe conforme figura 3, percorrendo os 60 centímetros em meio segundo, em 0,5 segundo. Ou seja, na figura 3, a pessoa deixa de apertar a garrafa. Na figura 2, a pessoa está apertando, o ludião desce. Quando a pessoa para de apertar a garrafa, o que acontece?
aquela quantidade de água que entrou no ludião, na figura 2, ela sai. E quando essa quantidade de água sai, o ludião volta a subir e realiza um movimento de subida, tá? Despreze o atrito viscoso sobre o ludião e considere que, ao longo da descida e da subida, o volume da bolha permaneça constante e igual a V0 e V, respectivamente. Nessas condições, a variação de volume ΔV, que é igual a V menos V0, em centímetros cúbicos, é igual a... Então, galera, na figura 2, nós teremos ali um volume da garrafa que o problema chamou de V0. Na figura 3, nós teremos outro volume que é a figura, né, que o problema chamou de V, tá? Ou seja, quando a pessoa aperta, né, a garrafa de acordo com a figura 2, o seu volume é variado. E quando a pessoa deixa de apertar, o seu volume é variado novamente. E aí, qual é a diferença entre o volume na subida, né, o volume da garrafa, quando o ludião sobe, e o volume da garrafa quando o ludião desce? Beleza? E aí, olha só, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou anotar as informações, que são muitas. Olha só, primeira informação, a massa do ludião, que é de 50 gramas, tá? Eu chamei M do ludião é igual a 50 gramas. A velocidade inicial de descida é 0, porque olha só, nessa condição, o ludião desce conforme a figura 2 a partir do repouso. Então, aqui na figura 2, quando o ludião começa a descer, ele tem uma velocidade inicial de 0 metros por segundo, ok? Então, a velocidade inicial de descida é 0. O ludião estava em repouso. Estar em repouso significa estar parado, significa possuir velocidade nula. O tempo de descida é de 1 segundo, ou seja, o ludião desce do topo da garrafa até a sua base em um tempo total de 1 segundo. A velocidade inicial de subida também é nula, tá? Após chegar ao fundo, estando o ludião em repouso, então, olha só, quando o ludião chega no fundo, né, a pessoa deixa de apertar a garrafa e o ludião volta a subir. O ludião começa o seu movimento de subida, sendo que quando o ludião começa o seu movimento de subida, ele possui uma velocidade nula. Lá embaixo, o ludião possui uma velocidade 0. O ludião estava parado, tá? Então, a velocidade inicial de subida do ludião é nula, 0 metros por segundo, tá? O tempo de subida é de meio segundo, é de 0,5 segundo, tá? Ou seja, o ludião desce em 1 segundo e sobe em meio segundo, beleza? A velocidade não, né? O volume da garrafa na descida é V0, tá? Então, percebam que quando a pessoa aperta a garrafa, o seu volume é variado. E aí, nós chamamos que o volume da garrafa na descida, na figura 2, é V0. E o volume da garrafa na subida é V. Quando a pessoa deixa de apertar a garrafa, ela possui um volume que eu chamei de volume de subida, o problema fala para a gente chamar de V, tá? Percebam que o deslocamento realizado pelo ludião é igual tanto na subida quanto na descida. Então eu chamei aqui o deslocamento na direção Y, né, na direção vertical, na descida, é igual ao deslocamento na subida, que é de 60 centímetros, tá? Quando ele desce, o ludião percorre 60 centímetros e quando ele sobe, também percorre 60 centímetros. Beleza? Então, eu vou trabalhar em cima desse esquema aqui, vou deixar essas informações anotadas no meu canto superior esquerdo e olha o que eu vou fazer primeiramente. Eu vou aplicar a equação do deslocamento no movimento retilíneo uniformemente variado. Por quê? Porque tanto na descida como na subida, o ludião realiza um movimento retilíneo uniformemente
variado, tá? Então, eu vou fazer primeiro na descida, tá? Lá na figura 2, quando o ludião desce, beleza? Então, olha só. Eu vou adotar o meu referencial para baixo. O que isso significa? Se eu adoto o meu referencial para baixo, significa que qualquer grandeza vetorial que estiver na vertical no seu sentido para baixo vai ser uma grandeza vetorial considerada uma grandeza vetorial positiva, tá? E aí, olha só. Vou aplicar a equação do deslocamento para o ludião na descida. Então, olha só. O deslocamento do ludião vai ser igual à sua velocidade inicial na descida, vezes o tempo com que ele desce, mais meio da sua aceleração na descida, vezes o seu tempo de descida ao quadrado. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu vou fazer isso primeiramente? Para encontrar a aceleração que o ludião vai adquirir no seu movimento de descida, tá? Percebam que a sua velocidade inicial, quando ele desce, é zero. Ele começa o seu movimento de descida do repouso. Então, 0 vezes isso aqui vai dar 0. Então, tudo isso aqui some. E aí eu terei que o ΔY, que é o deslocamento do ludião, vai ser meio da sua aceleração vezes o tempo ao quadrado, tá? Vou substituir os valores. O ΔY é 60 centímetros, tá? Ou seja, o deslocamento do ludião na direção Y é de 60 centímetros. Aqui eu coloquei 0,6 porque é 0,6 metros, tá? Como que eu transformo de centímetro para metro? Eu pego o número e divido por 100. 60 dividido por 100 dá 0,6. Isso vai ser igual a meio vezes a sua aceleração durante a descida, vezes o tempo de descida, que é de 1 segundo ao quadrado, né? O ludião desce em um tempo de 1 segundo. Vou multiplicar cruzado e aí eu vou encontrar o seguinte. A aceleração do ludião no seu movimento de descida é de 1,2 metros por segundo ao quadrado. Vou deixar anotado aqui também, porque é um dado importantíssimo. Vou aplicar a mesma equação horária do deslocamento para o ludião, só que agora na subida, tá? E aí, olha só, o seu deslocamento vai ser a sua velocidade inicial na subida vezes o seu tempo de subida mais meio da sua aceleração durante a subida vezes o seu tempo de subida ao quadrado. A velocidade inicial, quando ele começa a subir, é zero. Lembrem-se, ele estava em repouso quando ele começa a subir. Então, esse V0 de subida é zero. Vai sumir tudo isso aqui. E aí, o que resta do lado esquerdo? ΔY é igual a meio da sua aceleração de subida vezes o seu tempo de subida ao quadrado. Vou substituir os valores. 0,6 é meio da sua aceleração durante a subida vezes 0,5 ao quadrado. 0,5 é o tempo com o qual ele sobe, tá? E aí 0,5 ao quadrado. Eu vou ter o seguinte, que 1,2, certo? Por que 1,2? Porque eu multipliquei cruzado aqui, 2 vezes 0,6 é 1,2 e 0,5 ao quadrado é 0,25. Então vai ficar 0,25 vezes a sua aceleração durante a subida, tá? Ou seja, vou isolar a aceleração, vou pegar o 0,25 e colocar para o lado esquerdo da equação dividindo. Eu vou ter que a aceleração do ludião durante a subida vai ser 1,2 dividido por 0,25. Isso me dá um valor de 4,8 metros por segundo ao quadrado. Então, eu vou guardar essa informação também. Primeira observação. Percebam que a aceleração durante a subida, aqui é só um módulo, tá? É só um módulo. Mais para frente vocês vão perceber que essa aceleração vai estar contra o referencial. Então, nós adotaremos um sinal negativo para essa aceleração. Segunda observação. O que o problema falou? O problema falou que o ludião desce em um tempo de 1 segundo
e sobe em um tempo de meio segundo. E a gente verifica isso aqui comparando as acelerações. Percebam que a aceleração do Ludião durante a descida é de 1,2 metros por segundo ao quadrado. Na subida é de 4,8 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, a aceleração do Ludião durante a subida é 4 vezes maior do que durante a descida. Por isso que esse tempo para realizar o mesmo deslocamento é menor, tá ok? Então, é interessante vocês fazerem essas comparações. O que eu vou fazer agora? Eu vou marcar as forças que atuam no Ludião nas 3 situações. Vou começar primeiro na figura 1. Na figura 1, nós temos o seguinte: o peso do Ludião. O peso do Ludião apontando para o centro da Terra. A força-peso é uma força de atração que a Terra exerce em todo e qualquer corpo que possua massa. Então, aqui, a Terra vai atrair o Ludião com a sua força-peso. Nós teremos também, atuando no Ludião, a força de empuxo, tá? A força de empuxo exercida por esse líquido que é a água dentro da garrafa. O empuxo sempre apontando para cima, ok? E a terceira força que atua no Ludião na figura 1 é a força da tampa, tá? Que eu chamei aqui de PTT, tá? Tanto faz, pode chamar do que você quiser. Eu chamei de PTT. É a força que a tampa exerce no Ludião, né? No tubo de ensaio. PTT é a força que a tampa exerce no tubo de ensaio. Beleza? Vou marcar agora a força que atua, né? As forças que atuam no Ludião durante a descida. Durante a descida, nós temos o peso do Ludião, e também nós teremos o empuxo, tá? Nós teremos o empuxo. Então, na figura 2, nós só temos 2 forças atuando no Ludião. Percebam que, como o Ludião está descendo, como o Ludião está realizando o seu movimento de descida, o vetor força-peso tem que ser maior do que o vetor da força de empuxo, tá? Durante a subida, nós teremos o vetor força-peso do Ludião e nós teremos também o empuxo, tá? E aí, percebam que agora, como na situação 3, o Ludião está subindo, o vetor da força de empuxo tem que ser maior do que o vetor da força-peso do Ludião, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou calcular a força resultante que atua no Ludião durante a descida, tá? Durante a descida. Então, o que eu vou fazer aqui? Nada mais é do que aplicar a segunda lei de Newton para o Ludião na direção vertical. Lembrando que a segunda lei de Newton, a famosa equação, força resultante é a massa vezes a sua aceleração, tá? O que é força resultante, galera? Força resultante nada mais é do que as forças que atuam em determinado corpo, né? Nada mais é do que a soma das forças que atuam em determinado corpo. Então, o somatório das forças que atuam no Ludião, na direção y, vai ser igual à própria força resultante do Ludião, que é igual à massa do Ludião vezes a sua aceleração, tá? Só que aqui eu estou estudando na descida. Então, olha, quais são as únicas forças que atuam no Ludião na descida? A força-peso do Ludião e o empuxo. Quando eu somá-las, vai ficar da seguinte forma: o peso mais menos empuxo. Por que menos empuxo? Porque o vetor da força empuxo está contra o referencial que eu adotei, que é para baixo. Então, quando eu somar, vai vir com sinal negativo. Então, peso mais empuxo é a massa do Ludião vezes a aceleração do Ludião na descida, tá? Aqui eu estou estudando o movimento de descida, então vai ser a aceleração que o Ludião vai adquirir na descida, tá?
Vou substituir as expressões, eu vou abrir a força-peso e abrir a força-empuxo. Então vai ficar, como que eu calculo o peso do ludião? A massa do ludião vezes o módulo da aceleração da gravidade. Como que eu calculo o empuxo? Vai ficar menos, né? Porque mais com menos é menos. Então vai ficar menos a densidade da água, que é o μ da água, vezes o volume da garrafa na descida, que é o V0, vezes o módulo da aceleração da gravidade, tá? É dessa forma que nós podemos calcular o empuxo, μVg. Nós conhecemos, né, a famosa equação μVg, a densidade do líquido vezes o volume, né, o volume do recipiente, né? O recipiente aqui no caso é a garrafa e o volume do recipiente na descida é V0 vezes o módulo da aceleração da gravidade. Isso é igual a massa do ludião vezes a sua aceleração na descida, tá? E aí o que fica do lado esquerdo? Vai ficar o seguinte, vou substituir os valores, 50 gramas, que é a massa do ludião, vezes 10, que é o módulo da aceleração da gravidade, menos 1, por que 1? Porque a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, tá? A densidade da água é um valor padrão que a prova da AFA sempre dá para vocês. Lá no início da prova de física, a prova da AFA vai falar para você adotar como a densidade da água sendo 1 grama por centímetro cúbico em todas as questões de física, se você sentir necessidade de usar. E aqui nós vemos necessidade de usar. A densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, vezes V0, que é o volume da garrafa na descida, vezes 10, que é o módulo da aceleração da gravidade. Isso é igual a 50, que é a massa do ludião, 50 gramas, vezes 1,2. E aí 1,2 é a aceleração do ludião na descida. E vem com sinal positivo, porque na descida a sua aceleração está para baixo, tá? Agora é matemática. 50 vezes 10 é 500, menos 10 V0, isso é igual a 60, ou seja, 10 V0, né? 10 V0, ou seja, eu peguei esse V0, coloquei para o lado direito da equação, mudando de sinal, 10 V0, peguei o 60, coloquei para o lado esquerdo, mudando de sinal, vai ser 500 menos 60, que é igual a 440. Vou calcular agora V0, o volume da garrafa durante a descida. Então, vou pegar o 10, colocar para o lado direito dividindo, né? Ou seja, V0 é 440 dividido por 10, ou seja, 440 dividido por 10 dá 44 centímetros cúbicos de volume, tá? Ou seja, quando a pessoa aperta a garrafa, essa garrafa tem um volume de 44 centímetros cúbicos. Esse é o valor de V0. Vou guardar aqui embaixo, tá? Vou guardar aqui embaixo. Vou fazer o mesmo estudo, só que agora para o movimento de subida do ludião. Olha só. A soma das forças, né, o somatório das forças que atuam no ludião é a própria força resultante do ludião, que é a sua massa vezes a sua aceleração. Só que agora, galera, eu estou fazendo para o movimento de subida. Então, olha só, quais são as forças que atuam no ludião durante a subida? O peso do ludião e o empuxo, tá? Vou somá-las. Peso vai vir positivo, porque está a favor do meu referencial para baixo, mais menos empuxo. Por que menos? Porque aqui o meu vetor empuxo está para cima, está contra o meu referencial positivo. Isso vai ser igual a massa do ludião vezes menos a sua aceleração durante a subida. Por que agora a aceleração do ludião vem com sinal negativo? Porque como o ludião está subindo com movimento acelerado, essa aceleração aponta para cima, né? O vetor aceleração aponta para cima e está contra o nosso referencial positivo que eu adotei para baixo, tá? Então, cuidado. Por isso que aqui vai vir negativo. Aqui eu tenho o valor do módulo dessa aceleração, que é 4,8 metros por segundo ao quadrado.
quando eu substituir, eu vou colocar negativo, tá? Ou seja, o peso do ludião, que é a massa do ludião vezes o módulo da aceleração da gravidade, menos a densidade da água, que é o μ da água, vezes o volume do recipiente, o volume da garrafa durante a subida, que é V, vezes o módulo da aceleração da gravidade. É assim que nós calculamos o empuxo, densidade do líquido vezes o volume do recipiente, vezes o módulo da aceleração da gravidade. Isso é igual a menos a massa do ludião vezes a sua aceleração na subida, tá? E aí eu vou substituir os valores, 50 gramas é a massa do ludião vezes 10, que é o módulo da aceleração da gravidade, menos a densidade da água, que é 1 grama por centímetro cúbico, vezes V, que é o volume da garrafa durante a subida, vezes 10, que é o módulo da aceleração da gravidade. Isso é igual a menos 50, que menos 50 gramas é a massa do ludião, vezes a aceleração do ludião durante a subida, que é de 4,8 metros por segundo ao quadrado, tá? 50 vezes 10 é 500, menos 10V, isso é igual a menos 240. Menos 50 vezes 4,8 é menos 240. Vou pegar o 240, colocar para o lado esquerdo mudando de sinal, e o 10V para o lado direito mudando de sinal, ou seja, 10V é 740. Eu quero calcular o V, que é o volume da garrafa durante a subida, ou seja, V vai ser 740 dividido por 10, e 740 dividido por 10 dá 74 centímetros cúbicos de volume. Ou seja, olha que interessante, quando a pessoa aperta a garrafa, ela diminui o volume dessa garrafa. Percebam que o volume da garrafa durante o movimento de subida do ludião é 44 centímetros cúbicos, que é justamente o momento onde a pessoa aperta a garrafa e diminui o seu volume. Quando a pessoa deixa de apertar a garrafa, o seu volume aumenta, o volume da garrafa aumenta, volta a ser o que era antes, né, na figura 1, por exemplo, e aí o volume da garrafa durante o movimento de subida do ludião é de 74 centímetros cúbicos de volume, porque a pessoa deixou de apertar e o volume da garrafa aumentou, tá? Agora é só eu calcular essa variação de volume, né? O quanto que variou o volume da garrafa entre a subida e a descida. Então, percebam, a variação de volume, que é o ΔV, é V menos V0, é o volume da garrafa durante a subida do ludião, menos o volume da garrafa durante a sua descida. ΔV, que é a variação de volume, é 74 menos 44, e aí a variação de volume da garrafa foi de 30 centímetros cúbicos, tá? Percebam que essa variação é de 30 centímetros cúbicos. Quando a pessoa aperta, o volume da garrafa é 30 centímetros cúbicos menor. Quando a pessoa deixa de apertar, o volume da garrafa é 30 centímetros cúbicos maior. Isso nos dá a alternativa como a alternativa correta do nosso problema, a letra A de aprovação. Beleza, galera? Um problema bem divertido aí de ser resolvido, bem legal, bem interessante, tá? E, de certa forma, bem tranquilo aí para a prova da AFA. Essa é a resolução da questão de número 53 da prova da AFA do ano de 2020, de acordo com o modelo A da prova. Valeu, galera? Se vocês quiserem baixar a prova e o gabarito dessa prova, tem lá no meu site, é só clicar aqui na descrição do vídeo, tem um link, vai cair direto lá no meu site, vocês baixam, caso vocês queiram ter essa prova com vocês, tá? Se você acha que esse vídeo te ajudou e se você acha que esse vídeo poderia ajudar outras pessoas, compartilhem esse vídeo nas redes sociais de vocês, tá? Se vocês gostaram desse vídeo, como que vocês podem pagar por ele? Só se vocês gostarem, tá? Se vocês gostaram, como que você pode pagar por essa videoaula? O seu like. Se você tá no YouTube, deixa o seu like. Se você tá no Instagram, deixa o seu like também. Eu sempre posto meus vídeos no Instagram e no YouTube, tá? Se você tá no YouTube, eu vou deixar uma playlist aqui em cima
com todas as questões de física da prova da AFA de 2020 resolvidas, para que vocês possam ter acesso às resoluções das outras questões também. Se você está me assistindo no Instagram, vai lá no meu IGTV, procurem pela série de vídeos chamada AFA 2020 Resolução, e aí vocês vão encontrar as resoluções das outras questões. Valeu, galera. Vou ficando por aqui. A gente se vê na próxima, certamente. Valeu, um forte abraço.